Olá, meus amores, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos começando aí mais uma semana. Espero que seja uma semana próspera, produtiva e cheia de boas novidades. Eu sou a professora Luciane, estou aqui mais uma vez para que possamos dar continuidade à nossa aula de produção de texto, gênero tira ou tirinha. Eu convido as turmas do segundo ano A, B e C, a assistirem à aula de hoje. Peguem o material de vocês, vamos dar continuidade à aula de produção de texto. Então, será no livro de produção de texto. Livro de produção de texto. Não se esqueçam de pegar o estojo e a agenda para anotar a aula de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Enquanto isso, abram aí o livro de vocês na página 99. Produção de texto. Iremos dar continuidade ao gênero tira ou tirinha, planejamento e texto final. Agenda. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Produção de texto, no livro de produção de texto. Gênero, tira ou tirinha, ponto de chegada, planejamento e produção, páginas 99 a 101. Vamos lá? Página 99, ponto de chegada. Objetivos da produção: criar a continuação de uma HQ, novos quadrinhos e organizar um gibi com todas as HQs da classe. Então, nós iremos realizar a leitura de uma tirinha e vocês, a partir dessa tirinha, irão continuar produzindo, então, uma HQ. Qual é o público-alvo? Colegas da turma e da escola, amigos e familiares, leitores da biblioteca da escola, etc. Neste capítulo, você viu como uma história pode ser contada em apenas uma tira de quadrinhos, né? De quadrinhos ilustrados, com textos, em balões e palavras que representam sons. Então, vocês não podem deixar de produzir uma história em quadrinhos ou uma tira com textos em balões e também com palavras que representam sons, que são as onomatopeias. Isso dá vida à história em quadrinhos e dá sentido também. Então, vocês irão criar uma continuação de uma HQ, que é História em Quadrinhos, produzindo novos quadrinhos para dar continuidade à tirinha. Puxa, que bruxa! Então, agora você e um colega vão criar uma outra continuação da história em quadrinhos a seguir. Então, peça ajuda para um familiar ou até mesmo para a professora, porque essa produção é individual. Vamos realizar aqui a leitura da tirinha. Puxa, que bruxa! Olha só, o primeiro quadrinho aí mostra a bruxa em sua vassoura e voando, né? Temos aí o título, que não pode faltar, Puxa, que bruxa, e o autor, que é Rex. Temos também uma narrativa. Olha só que interessante. Tinha verruga, varinha e feitiço. Quem está contando esse trecho? É o narrador, não é nem a bruxa e nem o leão. O leão está somente fazendo o som aí dessa onomatopeia, que é ground. E a bruxa está mexendo com a varinha, fazendo outro barulho, né? Outra onomatopeia, o som de zap.
E aí continua a narrativa. E era muito temida por isso. Olha só. Então, no primeiro quadrinho, aliás, no segundo quadrinho, percebam que ela avistou aí o leão, ele rugiu para ela e ela imediatamente o transformou em um gato. Olha só, o terceiro quadrinho aí, pof, virou um gatinho. E ela saiu rindo muito. Ah, ha, 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 ha. Saiu voando. Só que não para por aí, não. Olha só a cara da bruxa no quarto quadrinho. Só uma coisa a matava de susto. Glupt. Esse glupt é o som do medo, do susto. E quem era? Um dino bruxo. Olha só aí no último quadrinho. Ela ficava apavorada quando ela via o dino bruxo. Olha o desespero. Essa história em quadrinhos aí, essa tirinha Puxa que Bruxa é de Rex e está disponível na página da internet chccienciahoje.ol.com.br. Planejamento. Então, após vocês lerem a HQ, pensem em alguma outra coisa, além de um dino bruxo, que poderia matar uma bruxa de medo. Isso quer dizer o quê? Que vocês irão produzir, a partir aí da quarta tirinha, aliás, do quarto quadrinho, a continuação dessa história. Essa história virá, aliás, irá se transformar em uma HQ, uma história em quadrinhos aí, a maior que vocês irão produzir, porque será a última, antes da nossa oficina aí do projeto, essa será a última. Então, vocês precisam caprichar. Quando a bruxa diz, aliás, quando a bruxa faz glup e o narrador diz que só uma coisa a matava de susto, a partir daí vocês irão produzir uma continuação para essa história. Não será o Dino Bruxo, pode ser um monstro, pode ser um super-herói, pode ser um príncipe muito grande, muito forte que derrota ela. Alguma coisa aí, algum elemento aí que deixa a bruxa apavorada. Usem a imaginação de vocês. Depois de conversarem a respeito, criem outra sequência que mostre o que tanto assusta a bruxa para finalizar a história. Para isso, sigam as orientações. Então, aqui vocês têm, nessa primeira sequência, 5 quadrinhos, né? Eu quero que vocês criem pelo menos mais 4 quadrinhos, para ser uma história de 8 quadrinhos, ok? Uma história mais completa. Então, essa história terá no mínimo 8 quadrinhos. 4 quadrinhos iniciais vocês já têm. Vocês irão dar continuidade. Então, precisamos de mais 4 quadrinhos, ok? Então, aqui no planejamento, seguindo as orientações, com o lápis preto, risquem com a régua 2 ou 3 quadros no espaço do rascunho. Onde está o espaço do rascunho? Esse espaço aqui, ó, da página 100. Então, vocês irão pegar uma régua para dividir aí esse espaço, esse rascunho, ok? Pois vocês irão desenhar nos quadrinhos. Precisa dividir a folha, precisa dividir o rascunho. 2. Desenhe nos quadros as cenas que substituiriam o último quadrinho para contar a sequência da história e o desfecho dela. Então, vocês irão desenhar nos quadros, esses que vocês farão com a régua, as cenas, as próximas cenas, que a partir delas irão substituir o último quadrinho, que é o quadrinho aí do Dino Bruxo. Ele não existirá, será um outro personagem criado por vocês. E a partir daí, o Dino Bruxo vai aprontar e muito com essa bruxa. Na verdade, não será ele, será o outro personagem que será criado por vocês.
Quanto mais quadrinhos vocês produzirem, melhor. Mínimo 4 quadrinhos, ok? 3. Ao desenhar, fiquem atentos às expressões do rosto das personagens. Bom, quando vocês criam um personagem, vocês precisam dar sempre o mesmo ar para aquela personagem. Ela tem aquele mesmo cabelo, ela tem aquele mesmo corpo, aquele mesmo tipo físico, e muitas vezes a mesma vestimenta, mas ela tem aquele mesmo semblante, aquele mesmo olhar. Claro que ela mostra vários gestos, ela vai ou chorar, ou vai sorrir, ou vai dar gargalhada, mas ela não deixará de ser a mesma personagem, ok? Como o exemplo da Mônica, a Mônica tá sempre de vermelho, a Magali tá sempre de amarelo, mas assim, não é a vida toda. Muitas vezes a Mônica já vestiu roupas glamurosas, né? E ela continuou sendo a Mônica com a carinha da Mônica. Então, é disso que vocês não podem fugir. O personagem deve ser sempre o mesmo. Claro que ele vai estar em momentos diferentes, fazendo outros gestos, mas tem que ser o mesmo personagem, o mesmo porte físico, o mesmo tipo de desenho, para não ficar confundindo o leitor. O leitor tem que saber quem são os personagens. Então, ao desenhar, fiquem atentos às expressões do rosto das personagens, às cores que vocês irão utilizar, às linhas que indicam o movimento e etc, né? Além do espaço aí que vocês vão utilizar, espaço físico, tempo, se será ao ar livre, se será dentro de uma casa, dentro de um shopping, aí usem a imaginação de vocês. Podem também usar palavras, aliás, devem usar essas palavras, que representam sons, como barulhos, ruídos, gritos, etc., que são as onomatopeias, né? Barulho do trovão, barulho do relógio, que é o tic-tac, o barulho do carro, vrum, o barulho do soco, pou, ok? E por aí vai. Vocês usem aí as onomatopeias que vocês já conhecem. Aí na página 100, eu fiz um exemplo aí, eu mesma risquei o rascunho para vocês verem que eu dividi, já que eu peço que vocês produzam pelo menos mais 4 quadrinhos para dar continuidade à história, mas vocês podem produzir mais que isso. Então, tem que dividir aí de acordo com a quantidade de quadrinhos que vocês irão produzir. Por isso que tem o rascunho, porque a produção final já vai estar bem, digamos que a produção final ela vai estar bem encaminhada, não precisa ficar apagando várias vezes. Para isso existe o rascunho. Então, produzem aí a continuação da HQ, da história em quadrinhos, a partir do quarto quadrinho. Só uma coisa a matava de susto. Qual é o quarto quadrinho? É esse aqui, ó, da bruxa com olhos esbugalhados, com medo do Dino Bruxo. Só uma coisa a matava de susto. Então, esse quadrinho aqui do Dino Bruxo não vai existir, vai continuar por esse quadrinho aqui da bruxa. O que a matava de susto? Vocês irão criar aí. O que será? Será que chega uma rainha e acaba com essa bruxa? Será que é um super-herói? Será que é uma princesa? Será que é um monstro? Aí vocês irão utilizar aí a imaginação de vocês para produzir. Planejamento e rascunho. Então, vocês irão seguir as seguintes orientações. Sigam o exemplo da tirinha. Puxa, que bruxa. Usem legendas por meio de letras maiúsculas. Olha só as legendas. Vocês podem usar também, ó. O narrador diz aqui, ó. Tinha verruga, varinha e feitiço. Percebam que é o narrador que está narrando, e não é a fala da bruxa, nem do leão, ok? Vocês podem fazer também a fala do narrador, desde que a história continue acontecendo, tá bom? O narrador aqui está narrando e a história está acontecendo, com onomatopeias aqui, com movimentos.
Não se esqueçam do título e das características dos personagens. Então, se em alguma vez das vezes que vocês produziram as HQs e as tirinhas, se ficou faltando algum título, voltem lá e coloquem título. Para todas essas histórias, é fundamental que coloquem o título. Não pode ficar sem título, tá bom? Onde e quando se passam as ações? É aquilo, né, que eu já expliquei para vocês. É ao ar livre? É dentro de casa? É num campo? É num bosque? É numa praça? É na praia? Aí fica a critério de vocês. Usem a imaginação. História e desfecho. Essa história tem que ter sentido, tem que ter os acontecimentos e o desfecho, que acontece no final. Cores, traços, sinais e movimentos, né? Então, a cada quadrinho aí, vocês precisam caprichar aí nas cores, nos traços aí das personagens, sinais de movimentos, ok? Como assim, professora, sinais de movimentos? Por exemplo, o carro bateu no poste, então tem aquele movimento, né? Aquela representação do movimento em forma de desenho. O carro indo em direção ao poste, aí depois mostra o carro amassado, e aí faz aquele pou, que é a onomatopeia. Não pode faltar também balões de fala e de pensamento, que é fundamental. Balões de fala, vocês já sabem que tem o direcional ali, o rabicho para a boca, e de pensamento em forma de nuvem com aquelas bolinhas, né? E não se esqueçam do uso das onomatopeias. Na página 101, vocês mesmos irão se autoavaliar. Por quê? Porque se vocês produzirem e ficou faltando alguma coisa, esse quadro aqui serve de orientação para vocês, para que vocês possam retornar e verificar se tudo ficou de acordo conforme o que teria que ser planejado. Então, aqui está dizendo para trocar a história em quadrinhos de vocês com outra dupla, mas não será o caso, a não ser que a aula esteja presencial. Será realizado individualmente, né? Cada produção será realizada individualmente, e vocês terão que autoavaliar o trabalho de vocês para que vocês possam fazer as correções. E na aula presencial, as professoras irão corrigir todas as histórias em quadrinhos antes da amostra, antes da exposição, tá bom? Primeira questão aqui, ó. As cenas acrescentadas finalizam bem a HQ? Vocês fizeram de acordo com o início ali da HQ? Tudo que estava acontecendo ali, a bruxa toda poderosa, transformou o leão num gatinho, e aí depois, primeiro todos a temiam, né? E aí depois ela que temia o personagem ali do Dino Bruxo. Então tem que estar de acordo, tem que fazer sentido com o início da história. Para você, o leitor vai compreender a história? Nós esperamos que sim. Marque um X, então, se você acha que a sua história está apta de compreensão, marque sim, ou então volte e corrija. As falas das personagens estão pontuadas corretamente? Você utilizou aí o ponto final, a interrogação para fazer uma pergunta, a exclamação para mostrar surpresa ou indignação. Utilizou corretamente? Senão o leitor não entende. A partir do momento que uma pontuação é colocada indevidamente, a frase ou a fala perde o sentido. O desfecho está de acordo com a situação vivida pela bruxa nos quadrinhos anteriores? Teve um desfecho aí de acordo com a situação vivida? Faz sentido com a história? Esperamos que sim, né? As letras, essa é fundamental, hein? As letras estão legíveis e de tamanho adequado? Porque não adianta uma história em quadrinhos estar linda, maravilhosa, aquela produção,
tudo muito colorido, e na hora que o leitor vai ler, ele não entende o que está escrito, eu não entendi, não compreendi, não estou enxergando essa letra, ou então eu não entendi o que está escrito aqui. Então, precisa caprichar e tomar cuidado aí nas falas das personagens, nos balões aí de fala, de pensamento e também nas onomatopeias. É possível compreender os desenhos ou está tudo rabiscado e não dá para saber o que desenho que foi feito? Creio que é possível, né? Que vocês capricham. Tenho certeza disso. Foram usadas palavras que representam sons, sinais e símbolos que costumam aparecer em tiras e HQs? Aqui está perguntando se vocês utilizaram as famosas onomatopeias. Com certeza, né? Que isso dá vida às histórias em quadrinhos e ajuda também a ganhar sentido. No final, nós, professoras, iremos fazer as correções necessárias e depois será realizada a nossa amostra. O texto final será realizado no caderno de produção de texto. Tem um material de apoio aí, nesse livro de vocês, no próprio livro tem um material de apoio, que fica na página 105, ó, só para vocês saberem que existe um material de apoio, né? Vocês já tiveram acesso, inclusive, a esse material de apoio. A última página do material de apoio é a página 23. É lá que vocês irão produzir o texto final. Página 23. Então, aqui no slide, eu coloquei o exemplo da página, como se fosse a página aqui para vocês identificarem. Vocês coloquem o nome de vocês aqui, ó, vai estar escrito tira ou tirinha, e vocês coloquem, identifiquem aí com o nome de vocês. Eu dividi aqui com 6 quadrinhos, né, que vai ficar uma história bem bacana, vocês podem fazer de 4 a 6, quadrinhos não façam menos que 4, porque é a produção final, então tem que arrasar, né, é o fechamento aí da produção. Então, no caderno de produção de texto, refaçam a HQ com as modificações necessárias. Então, todo aquele rascunho que vocês fizeram, que vocês puderam apagar, apagaram, reescreveram novamente, não precisa pintar o rascunho, não precisa ficar perfeito, porque o rascunho é para isso mesmo, é para que vocês possam apagar, errar, apagar novamente. E aí, no texto final que vocês terão mesmo que caprichar, que deixar bem colorido, com cores fortes, aí sim. Mas no rascunho não é necessário, porque lá é o início da produção final de vocês. É de lá que vocês vão tirar a produção final. Ao finalizar a produção, entregue ao professor, que irá reuni-las em um gibi. Exatamente. Eu e as outras professoras, reunir essas produções em um gibi. E vocês irão, né, nós juntos, iremos escolher os locais onde o gibi irá circular. Vocês também poderão combinar de cada dia um aluno levar para casa para mostrar aos familiares. E, por fim, esse gibi poderá ficar na biblioteca da escola, para que os colegas de outras turmas também possam conhecê-lo. Então, vai ser bem bacana essa produção. Bom, essa foi a última produção de história em quadrinhos do nosso projeto. Vocês vão realizar com bastante capricho. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam com cuidado, com calma, porque ficará exposto na biblioteca da escola todas essas produções. Tudo que vocês produzirem, que for parte do projeto, ficará na escola, ok? Todas as outras turmas terão acesso. Eu espero que vocês realizem as tarefas, que vocês estejam conseguindo compreender. Eu estou com muitas saudades. Eu fico por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.